E hoje eu vou trazer para vocês a história da minha perda de audição. Quando eu fiz 60 anos, já fazem 2 anos, eu comecei a sentir um zumbido alto nos 2 ouvidos. E aí começou a me incomodar aquele zumbido, até na hora de dormir, que até quando o ruído da casa diminuía, aumentava o zumbido. E aí eu fui procurar a fonoaudióloga, ela fez um teste de audiometria comigo, e foi constatado que eu tenho uma perda de audição nos 2 ouvidos, de moderada a grave. Assim, eu comecei a fazer as consultas e pesquisas também na internet para adquirir um aparelho de surdez. Eu acabei adquirindo esse aparelho aqui, da Videx. Como é que começou essa história de aparelho auditivo? Antigamente, aquelas trombetas que o pessoal, os ancestrais, colocavam no ouvido para tentar captar som, né? Isso aí foi usado por muito tempo, né? Depois, lá por 1898, é que surgiu a primeira patente de aparelho auditivo, já com transmissor de carbono e bateria. Mas ele era tão grande que ficava em cima de uma mesa. A pessoa, para poder ouvir, tinha que ficar sentado na mesa. Se saísse da mesa já não tinha condição, porque o equipamento é enorme. Depois eles foram evoluindo com a tecnologia, passaram para formato de bolso, né? Já era menor, né? Mas depois foi para a armação dos óculos. Não sei se alguém lembra, nas hastes, né, do óculos. Depois passou para prendedor de gravata, parecido com esse microfonezinho aqui, só que maior, bem maior. E depois foi parar nas orelhas, como é hoje. Tem o intra-auricular e o retro-auricular. O meu é retro-auricular, fica atrás da orelha. Ó, atrás da orelha, bem pequenininho, vocês nem percebem na filmagem. E o outro intra-auricular também, ele é praticamente imperceptível, porque ele entra todo como se fosse um fone de ouvido, e ainda é da cor da pele, né? Então facilitou bastante. E hoje eles são totalmente programáveis. O meu só conecta com o Bluetooth no celular, eu mal ligo e já conecta, né? E conecta com... Posso ver ouvir o som da televisão. Eles são minúsculos. E eles isolam os ruídos. A própria fonoaudióloga pode programar o aparelho do cliente à distância. A gente também pode utilizar, eu tenho o aplicativo do Dex, né? Eu mesmo posso fazer alguma programação, trocar música, colocar uma música relaxante, né? Tem 2 tipos, tem a bateria recarregável ou pilha. Muito tempo que era pilha o esquema, né? O sistema. Tinha uma pilhazinha dentro do aparelho e a pessoa, depois que utilizava a pilha, jogava fora a pilha e comprava outra. Agora já tem esse aparelhinho que é recarregável, né? A pessoa coloca aqui dentro do carregador, ele fica durante a noite carregando e desumidificando. Aí no outro dia abre a portinha, já está carregado. É isso aí, pessoal. Vamos então para a apresentação do produto. Aparelho auditivo da Videx. Aqui está a nota fiscal. Cada um custou R$6.000, então o total deu R$12.000. E o que acompanha? Vem uma bolsinha para poder levar para viagem, um zíper, né, cabe todo o equipamento aqui dentro, bem pequenininho, ó. Leva para viagem. Vem uma caixinha. Quando tira o aparelho, a pessoa pode, porque ele não é à prova d'água, quer tomar banho ou está em viagem, coloca ele aqui dentro e fica mais protegido. Como ele é muito pequeno, vejam só o tamanho dele, ó. Ele é muito pequenininho, ó. Então sempre que possível, colocar dentro da caixinha quando não estiver usando. Vem aqui também uma flanelinha para limpar. Às vezes o ouvido pode ter um pouco de cera, poeira, então pode sujar essa parte aqui. É difícil, mas... Aí vem o paninho, mas os próprios fonoaudiólogos recomendam que limpe com um papel macio, né? Pode ser o papel higiênico, guardanapo, até melhor. E é só essa parte aqui que tem que limpar, ó. A parte onde entra bem dentro da orelha. Aqui é o carregador dele, ó. É o carregador e desumidificador. Logo que liga na tomada, ele procura comunicação com o aparelho auditivo. Vamos colocar aqui, esse aqui é do lado direito, tem um símbolo vermelhinho, né? Então, coloca aqui, é bem simples. Coloco da esquerda, fecha aqui e ele vai sinalizar a cor que ele sinalizar é se tem carga ou não. Aqui, ó, eles estão os 2 carregados, a luzinha está verde. Quando pisca muito rápido, é porque está ficando fraco. E aqui, essa luzinha branca está significando que ele já entrou o processo de desumidificação do aparelho. Então coloca aqui, no outro dia é só levantar a tampa
tirar, ele está carregado, coloca na orelha, já liga e diz, ó, esse aqui é lado direito, tem uma vozinha que diz, esse aqui é do lado esquerdo, a pessoa não colocar errado. E dependendo do grau de perda de cada pessoa, ele pode estar programado para amplificar mais ou menos os sons. E vem também com um manualzinho de instrução, vários idiomas, com todos os cuidados que a pessoa tem que tomar. Mas a princípio, um aparelho de muito simples uso, muito leve, prático, esse retroauricular vai atrás da orelha, e traz só esse fiozinho para dentro do canal auditivo, ninguém percebe. Eu basicamente agradeço ao zumbido, nunca imaginei que eu ia agradecer, porque quando eu fiz 60 anos começou com um zumbido forte nos 2 ouvidos, tipo uma cigarra. E aí eu comecei a investigar, e a médica disse, mas o que será esse zumbido? Porque tem uma infinidade de coisas que podem causar zumbido, da própria perda de audição, problemas de coluna, diabetes, problemas na mandíbula, muito café, muito cigarro, muito álcool. Tem uma gama de coisas que podem gerar zumbido. Então eu comecei para tentar descartar, eu escutava bem, escutava todo mundo, mas eu fui da fonoaudióloga para ver, porque uma das causas era a perda de audição. Aí ela fez uma audiometria e deu. Eu tinha perda de moderada a grave até, mas imperceptível para mim. Eu tive que fazer uma série de coisas paralelamente. Por exemplo, mudei a alimentação, como eu já falei para vocês em outro vídeo. Eu passei a comer coisas que beneficiam, feijões, legumes. Com a troca dessa alimentação e mais o uso do aparelho, caiu 50% o ruído para mim. Então, deu para perceber que era um problema da perda de audição. Então, por isso é que eu agradeço esse zumbido, porque me alertou, eu nem imaginava. E outra coisa, mesmo depois sabendo que eu tinha essa perda auditiva, a audição é uma das coisas que o corpo mais perde no decorrer dos anos. Mas eu achava, tô velho mesmo, qual é o problema de não escutar? Até foi interessante, porque a gente acha que escuta, né? Mas quando a fonoaudióloga colocou um aparelho teste em mim, eu escutei o som de um passarinho que escutei, eu falei, onde é que está esse passarinho? Procurei, estava longe. Quer dizer, era um som que eu não estava escutando, né? Ainda mais eu morando aqui nesse paraíso. Para mim é uma perda significativa não poder ouvir a nossa fauna. De qualquer forma, eu descobri também que quem ouve, na verdade, não é o ouvido, né? É o cérebro. Tem nervo auditivo que capta. O ouvido só serve para o som entrar. E quando o som entra no cérebro, ele ativa várias áreas. Então, se tu para de ouvir, tu deixa de ativar essas partes. Inclusive, a música mesmo libera dopamina, quer dizer, um trabalho do cérebro. E aí, se tu deixa de ouvir as coisas, vai gradativamente deixando de ouvir, o cérebro vai perdendo a memória auditiva. E ele decide com base na memória auditiva. Se não tem memória auditiva, tu vai ter dificuldade de identificar novos sons, porque eu acabei aprendendo com isso. Pode gerar, inclusive, serenidade, Alzheimer, várias doenças, né? Demência, que é o quadro mais grave. Inclusive eu tinha problema de sono, depressão, que podem estar aliados a essa perda auditiva que eu estava tendo sem saber. A perda auditiva ela é irreversível, mas ela, com esse processo de mudança alimentar, o início de exercício, o uso do aparelho, quer dizer, um somatório de coisas que a gente pode fazer, ela suspende, ela estagna. Então isso é importante você saber também, além dessa troca aí de alimentação, poder fazer um teste, uma audiometria para ver, se descartar pelo menos, né? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, foi o meu caso. Então se puderem, façam uma audiometria. Essa é a experiência que eu queria deixar para vocês, não custa nada descartar isso, né? E eu desejo para vocês um bom final de semana, e com muita paz, muita saúde e o meu tradicional beijo no coração.